Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula e nós vamos orar agora, pedindo para que Deus nos abençoe, tá? Vamos fechar os nossos olhinhos. Senhor, muito obrigado por este dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido em meio a tempos tão difíceis. Abençoe, Senhor, cada criança, cada adulto responsável por essas crianças. Pedimos que o Senhor cuide e proteja de cada um. Que hoje nós possamos alegremente aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Crianças, hoje nós vamos falar sobre obediência. Nós estamos falando já há alguns domingos sobre a trajetória de Moisés, né? Um líder especial. E Deus deu a Moisés a função de passar para o povo os 10 mandamentos. E nós, como cristãos, devemos obedecer esses 10 mandamentos. E a tia vai contar para vocês uma história sobre como que a gente vive esses 10 mandamentos, algo que foi há muito tempo atrás escrito nos dias de hoje. Vamos antes relembrar os 10 mandamentos bem rapidinho, tá bom? Uma dica que a tia vai dar para vocês, e eu espero que vocês consigam lembrar bem mais fácil, tá? É o seguinte, os 4 primeiros mandamentos são de Deus para com a gente, tá? São ordens que Deus fez de nós, homens, para com Deus, tá? Então, nós vamos usar uma setinha para cima e outra para baixo. Aqui em cima está Deus e aqui embaixo está nós, os seres humanos, tá bom? O primeiro mandamento é que a gente não deve ter outros deuses além de Deus. Deus, ele deve estar em primeiro lugar, tá bom, crianças? O segundo mandamento continua ainda de Deus para com os homens. Significa que nós não devemos, o segundo mandamento, fazer nenhuma imagem e nem adorá-la. Nós devemos adorar somente a Deus. O terceiro mandamento, e é uma coisa que nós fazemos muito, é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa? Ah, você tropeçou ou levou um susto e falou assim, ai meu Deus, meu Jesus. E a Bíblia ensina que nós devemos ter respeito com o nome do Senhor. E o quarto mandamento é sobre ter o sábado, né? Sobre nós santificar o sábado. Hoje, nós santificamos e separamos o domingo, porque nós consideramos o domingo quando Jesus ressuscitou. Por isso que nós reunimos não mais no sábado, mas sim domingo. E quando Deus fala para tirar um dia para poder santificar, é um dia que nós temos que separar para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, ir na igreja, né? Aprender mais do Senhor e também para nós descansarmos, que isso também é muito importante, tá? Daí, do 5º mandamento até o 10º mandamento, a setinha muda. Ela vem e fica deitadinha. Por quê? Porque agora já não é mais o relacionamento de Deus e o homem. Agora as ordens são de um homem para outro homem. Por exemplo, o 5º mandamento fala que a gente deve honrar o pai e a mãe. Significa que Deus está falando para o filho que ele deve honrar e obedecer o papai e a mamãe. Então, a setinha agora é aqui, ó, lado a lado, tá bom? O 6º mandamento, ele fala sobre não matar. Você não pode matar alguém, porque a vida é um presente de Deus. E o único, se é Deus que dá, é só Deus que pode tirar. É pecado. É um mandamento do Senhor que nós devemos obedecer. Então, um ser humano não pode matar outro ser humano, tá bom? O 7º mandamento
é sobre não adulterarás. Não adulterarás significa que o casamento é uma coisa muito séria e que nós devemos ser fiéis. Significa que o papai e a mamãe, né? Eles devem ser fiéis uns aos outros. Eles não podem ter outro namorado, tá bom? E o 8º mandamento fala sobre não furtarás. Furtar é roubar. Roubar significa você fazer um banco? Roubar o banco, será? Só isso? Não. Roubar significa você ficar com uma caneta do colega e nunca mais devolver. Você receber um troco do mercado e viu que era mais e não foi lá devolver. Significa também roubar quando você acha uma moedinha em casa e fica com ela para você, sem falar com o papai e a mamãe. Viu? Às vezes a gente peca por coisas tão pequenas, né? E roubar significa que você está tirando de alguém e ficando com você, né? Então, ainda continua a setinha deitada. O 9º mandamento significa que a gente não deve falar mal do próximo, tá? O 9º mandamento fala assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que significa falar mentiras. Por exemplo, a gente acha que um amigo pegou um lápis, mas não tem certeza. E aí você vai ali e fala assim, foi o fulano que pegou o lápis, mas você não sabe? E se não foi? Quando você também esconde alguma coisa e fala mentira, isso é também falar mal do próximo, tá bom? Então, quando fala não dirás falsos testemunhos, significa que você não pode falar mal do próximo, tá bom? E nem inventar mentiras. E o 10º mandamento, que ainda continua assim, tá? Fala sobre não cobiçarás. Cobiçarás é ter inveja ou querer muito, muito, muito algo que você não pode ter. E de forma a estar disposto a fazer qualquer coisa para conseguir, mesmo que seja errado. E isso a Bíblia fala que não pode fazer. Por exemplo, você quer um brinquedo novo. Esse brinquedo é muito caro, mas só que você começa a fazer birra, você não come, você faz pirraça, porque você quer aquele brinquedo. Isso é errado, tá bom, crianças? Porém, olha só que coisa engraçada. Quando nós juntamos aqui, uma seta para cima, que eram os 4 primeiros mandamentos, e a seta para o lado, olha, forma uma cruz. Quando forma essa cruz, que são os 4 primeiros mandamentos e os outros 6, né? Eles nos lembram que a gente é pecador. E como a titia já falou que a gente toma o nome de Deus em vão, muitas das vezes a gente fala mentira, muitas das vezes a gente fica com preguiça de ir na igreja, né? A gente prefere ficar em casa dormindo. Muitas das vezes a gente desobedece o papai e a mamãe. Isso significa que nós estamos fazendo o quê? Desobedecendo os 10 mandamentos que Deus nos deu. Mas, quando nós lembramos da cruz, nós percebemos o que Deus fez por nós. Deus mandou o seu único filho morrer na cruz para nos limpar, para nos perdoar e para nos salvar. E hoje, quando nós pecamos, desobedecemos o papai, quebramos qualquer mandamento, nós podemos chegar e pedir perdão. Porque nós sabemos que Deus escuta as nossas orações. Crianças, a tia vai contar para vocês uma história para vocês verem como que é muito fácil a gente pecar e desobedecer um dos 10 mandamentos. Vamos lá. A Belinha era uma aluna muito exemplar. Ela sempre tirava nota 10.
Ela não precisava nem de fazer muito esforço. Ela, mesmo sem estudar ou estudando só um pouquinho, ela tinha muita facilidade. Um dia, ela chegou na escola toda cheia de si, achando que ela ia tirar 10 na prova. Prova de matemática, nossa, eu acho muito fácil. Eu nem estudei. Vou tirar 10 sem ver, de olho fechado. E aí, na hora da prova, deu um branco. Ela esqueceu tudo. Ela não sabia o que fazer. Sabe o que aconteceu? Ela começou a ver que os amiguinhos estavam entregando a prova, que eles já tinham terminado e ela ainda não tinha conseguido fazer quase nada porque deu um branco, ela esqueceu tudo. E aí ela fez uma rabisqueira assim, chutou as respostas e entregou a prova antes de ser a última pessoa a ser entregue a prova, para não falar que ela foi a última a terminar. E aí, no dia seguinte, a professora resolveu entregar as provas. Quando a professora entregou as provas, os amigos dela tinham tirado 10 e ela tinha tirado, sabe quanto? 3. E aí, crianças, ela ficou muito medo de que os amigos dela descobrissem que ela tinha tirado só 3. E aí, sabe o que ela fez? Quando os amigos dela perguntou assim, Belinha, quanto que você tirou? Eu tirei 10. Aí ela, ai, peraí que eu tenho que ir no banheiro. Saiu com a prova na mão e foi no banheiro e falou assim, eu vou jogar essa prova fora. Não, mas se eu jogar essa prova fora, eu vou ter que mentir e falar que eu não joguei a prova fora. Mas e se eu estiver no banheiro e aí a prova cair dentro do vaso? Vai ser um acidente, né? E aí, bem na hora que ela estava quase deixando a prova cair, aí chegou uma amiga. Oi, Belinha! Ela segurou a prova de novo. Aí ela, oi, tudo bem? Escondeu a prova e saiu. Aí, as crianças estavam brincando de aviãozinho. Aí ela, se eu fizer um aviãozinho com a prova e jogar o aviãozinho, eu posso ter usado a prova como brinquedo, né? Ninguém vai saber. Aí ela fez o aviãozinho. Na hora que ela jogou o aviãozinho, deu uma volta e na cabeça dela. E ela tentou várias vezes se desfazer dessa prova. Quando ela chegou em casa, a mãe dela perguntou, Belinha, e aí, como que foi sua prova? Por que você quer saber, mamãe? Ué, eu sou sua mãe, eu preciso de saber. Você me empresta um pano? Eu preciso de limpar uma coisa que aconteceu lá no quarto. Sabe o que tinha acontecido? Ela tinha derramado um pouquinho de suco em cima da mesa e deixou a prova bem do lado, que aí a água ia chegando e aí ia encostar na prova, ia molhar a prova e a prova ia estragar. Porém, na hora que ela estava andando lá para poder limpar o suco, ela falou assim, nossa, olha o tanto de coisa errada que eu já fiz, quanta mentira eu já falei. Aí, na hora que ela estava chegando lá, a mãe dela falou assim, Belinha, a professora me ligou, disse que é para eu ir na escola amanhã, que quer conversar comigo. Você tá sabendo de alguma coisa? Não tô, mamãe. E subiu a escada chorando. E aí a mãe dela foi atrás dela. Quando chegou lá, a prova estava toda molhada. E aí a mãe dela foi e falou assim, que isso, Belinha? É minha prova, mãe. Nossa, o que aconteceu? Aí ela foi e ficou com medo de continuar mentindo. E aí ela foi e contou a verdade para a mãe dela. Mãe, eu tentei hoje de todas as maneiras destruir essa prova. Eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha tirado só 3 nessa prova. E aí eu senti
tão mal, mas tão mal de falar com meus colegas que eu tirei 3 porque eu tinha falado antes que eu nem precisava de estudar, que eu era muito inteligente. E aí eu fiz tanta coisa ruim hoje. E aí a mãe dela sentou com ela e falou com ela assim: olha, Belinha, hoje a gente puxando todo o seu dia, tudo que você me contou, nós podemos perceber que você mentiu, que você estava muito orgulhosa, significa que você tinha assim, achando que você era melhor do que os outros. E com isso você fez algumas coisas que desagradam ao Senhor. E por isso você precisa de pedir perdão. A Belinha orou e pediu perdão. No dia seguinte, a Belinha estava chegando na escola novamente, disposta até a contar para os seus amigos que ela tinha tirado só 3 na prova. Quando ela chegou no portão, ela viu um gabarito. Gabarito são as respostas de uma prova. E ela tinha prova naquele dia de novo. Quando ela viu, eram as respostas da prova que ela ia fazer hoje. Ela pegou aquilo, nem olhou, fechou o papel e foi na diretoria. Quando ela chegou lá, para poder falar, olha, eu achei esse papel, eu queria devolver para a professora. Você pode chamar ela para mim? A professora está em reunião agora, você não vai conseguir falar com ela. Volta mais tarde. Não, volta mais tarde, agora não. Aí ela ficou com o papel e sentou no muro esperando que a reunião acabasse até a aula começar. Aí os amigos dela chegou e ela, tão empolgada que estava com aquilo lá, que queria devolver, eles perguntaram, Belinha, que papel é esse? Aí ela lembrou que ontem ela já tinha falado mentira, então que ela não podia mentir. Aí ela falou assim, eu achei o gabarito da prova de hoje. Sério? Mentira! Não, é verdade, é o gabarito da prova de hoje. Aí eles, mentira, você tá mentindo, Belinha, você tá mentindo. Aí ela foi, na hora que ela abriu o papel para mostrar para eles que era um gabarito, a professora chegou bem na hora. E aí, uma das crianças que estava perto falou assim, professora, a Belinha estava querendo passar as respostas da prova de hoje pra gente. A Belinha, não, eu não fiz isso, eu tava aqui esperando. E aí, sabe o que aconteceu? A professora levou a Belinha para a diretoria e a diretora falou com ela assim, Belinha, o que você fez foi muito errado. Como assim? Onde já se viu passar as respostas da prova? Mas eu não fiz, Belinha, quietinha. Você vai receber uma advertência e vou chamar a sua mãe aqui para conversar. E a Belinha ficou muito triste. Como que isso pode acontecer com ela? Aí a professora chegou e falou assim, olha crianças, guardem os livros que nós vamos ter uma prova. Aí os amiguinhos falaram assim, garanto que a Belinha vai tirar 10 porque ela já sabe as respostas. Aí a professora falou assim, não, eu fiz 2 provas. O gabarito que estava as respostas que estava com a Belinha, essa prova eu joguei fora, estou dando a outra. E aí todo mundo teve que fazer a prova. Saiu a nota e a Belinha tirou 10. E os amigos dela tiraram umas notas tipo 6, 7, 8, mas ninguém mais tirou 10. A Belinha estava até feliz com a nota que tirou. Mas estava muito triste porque o que aconteceu? Por eles terem falado mentira dela. Inventaram essa história que ela queria passar o gabarito para as crianças. E aí, quando ela estava no portão já indo embora, a recepcionista chegou. Estava a Belinha, a professora e aqueles amigos que tinham falado mentiras da Belinha. A recepcionista lá da diretoria chegou e falou assim, Belinha, você esqueceu o seu livro em cima da minha mesa. Eu vim aqui te devolver antes que você vá embora e não tenha como estudar.
Aí ai, que bom que você achou a professora e pôde entregar o resultado, as respostas da prova. Aí a professora falou assim, então é verdade? É, professora, eu só queria te entregar o gabarito. Aí eles me perguntaram e ficaram falando que não era. Na hora que eu abri a folha para mostrar que era um gabarito, eles nem viram. E aí você chegou e aí eles falaram mentira. Aí a professora falou assim, Belinha, me perdoa. Perdoa por eu ter desconfiado de você, por eu não acreditar em você. Mas pode deixar, pode rasgar aquela advertência que eu converso na diretoria. E aí ele foi e falou assim, e vocês, hein, meninos? Vem comigo para a diretoria. Por quê? O que a gente fez? É muito feio falar mentira. É muito feio inventar história dos outros. E a Belinha, logo em seguida, entrou no carro da mãe dela e foi. Quando a mãe dela estava chegando perto de um semáforo e a Belinha contando como que foi o dia, tudo que aconteceu, a mãe dela se distraiu. Quando viu, o semáforo estava fechando, aí tinha uma pessoa atravessando, ela, ai meu Deus, você vai bater! E aí a Belinha falou, ai mãe, que susto! Aí a mãe dela falou assim, nossa Belinha, eu consegui frear, calma, respira que tudo vai dar certo. E aí acabaram que eles nem conversaram mais sobre o que aconteceu naquele dia. Quando chegou em casa, a mãe dela falou assim, Belinha, junta esses brinquedos, vá tomar banho e vem jantar. A Belinha ficou com tanta preguiça e ela deixou aqueles brinquedos tudo espalhado, foi tomar banho. Quando a mãe dela estava indo para poder chamar a Belinha, vem jantar, Belinha. A mãe dela pisou no brinquedo, escorregou e caiu. E aí a mãe dela ficou com dores no corpo por causa daquele tombo que ela levou. No final do dia, antes da Belinha dormir, a mãe dela foi conversar com ela sobre os 10 mandamentos. Belinha, você percebeu que nós tivemos 2 dias muito difíceis? Pois bem, o primeiro dia você deu branco na prova, você mentiu para os seus colegas, você achou que era melhor do que os outros, e aí a gente orou, pediu perdão. No outro dia, você viu que as crianças falaram mal de você, inventaram mentira, que você desobedeceu a mamãe, que você tomou o nome do Senhor Deus em vão. Olha quanta coisa errada que nós fizemos. Sabe, Belinha, a palavra de Deus, ela nos dá os 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos, nós erramos, nós desobedecemos alguns deles. Nós desobedecemos o 9º, que é quando aconteceu a situação aí de falar mal de você. Então, tivemos o 9º mandamento, tivemos o 5º mandamento, que é quando você me desobedeceu, né? Nós tivemos o 3º mandamento, que foi quando você tomou o nome do Senhor em vão, né? E ainda a gente teve outras situações como mentira, que é pecado, né? E o orgulho também, que é pecado. Então, a gente teve tantas coisas ruins que nós cometemos num dia só e nós desobedecemos à vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, criança, e isso você viu que são situações comuns, né? Muitas das vezes a gente briga na escola, porque alguma coisa de ruim acontece, a gente fica nervoso e briga. A gente desobedece o papai e a mamãe. A gente briga com o irmão, né? A gente deixa, às vezes, a gente sabe a verdade e não conta. Às vezes a pessoa vem falar mal de alguém, a gente escuta e ainda passa para frente. Então a gente faz várias coisas no nosso dia a dia que é coisas que desagradam ao Senhor. E nós devemos lembrar sempre que nós temos Jesus, com quem nós podemos pedir e contar com Ele e pedir perdão. Então, nós devemos lembrar sempre da
cruz. Crianças, nós precisamos de sempre que nós desobedecemos ou passarmos por situações difíceis, nós precisamos de pedir perdão, né? E a gente vai aproveitar esse final de aula agora que nós aprendemos sobre os 10 mandamentos de uma forma prática, né? Como que a gente vivencia eles no dia a dia. E a tia quer que vocês prestem mais atenção e que vocês cuidem do coraçãozinho de vocês. Só que o único jeito de vocês cuidarem do coraçãozinho de vocês para vocês não ficarem desobedecendo à vontade de Deus e nem o professor, e nem o papai e a mamãe, de vocês serem umas crianças que sejam felizes e obedientes, vocês precisam da ajuda de Deus. Porque sem Ele, nós não conseguimos nada, né? Porque somente Deus é capaz de nos perdoar e limpar o nosso coração. E é tão bom obedecer, não é verdade? Quando a gente obedece, Deus fica feliz. Quando a gente obedece o papai e a mamãe, eles ficam felizes. Quando a gente obedece os professores também, a aula fica muito melhor, não é verdade? Então, quando a gente obedece, é muito bom. É sempre melhor obedecer, né? A tia Márcia tem aí a frase famosa dela, é melhor obedecer, né? Então, a gente tem que procurar sempre obedecer a Deus, obedecer ao papai e à mamãe e aos mais velhos, porque eles querem o nosso bem, tá? Então, hoje não vai ter tarefa, tá? Para vocês fazerem em casa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse final de domingo, que vocês possam ser obedientes, tá? Cada vez mais, prestar mais atenção no que vocês têm feito e lembrar sempre desses 10 mandamentos e lembrar sempre que Deus está sempre conosco, nos ajudando a obedecer, a cumprir esses 10 mandamentos, tá? Vamos de novo fazer uma oração pedindo perdão para Deus por tudo que a gente já fez de errado? Pedindo para que Ele nos limpe e nos ajude a ser umas crianças mais obedientes e adultos também, porque nós adultos, nós também desobedecemos, né? Às vezes a gente toma o nome do Senhor Deus em vão, né? Às vezes nós ficamos assim chateados e não sabemos lidar com as situações da vida e acabamos pecando, né? Desobedecendo ao Senhor. Então, nós vamos orar juntos e pedir para que Deus nos perdoe e nos ajude a ser mais obedientes, tá bom? Vamos fechar os olhinhos? Deus, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado porque o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz, para nos perdoar, para nos salvar. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos mais obedientes. Pedimos que o Senhor nos perdoe de tudo que nós já fizemos de errado. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, abençoe o nosso restante de domingo e a nossa semana também. Em nome de Jesus, amém. Crianças, que vocês tenham aí um dia agradável na presença do Senhor e lembre-se que é muito bom obedecer. Um beijão para vocês. Até a próxima aula!